Eu vou usar para começar essa palavra a ilustração de um filme que foi exibido nas nossas telas aqui há 10 anos atrás. Por isso eu não tenho medo de estragar o final dele para você, ainda que você não tenha visto. E eu acho que talvez muitos não tenham visto. Eu lembro muito bem naquele ano, acho que foi 2007, 2008, os filmes que estavam concorrendo ao prêmio do cinema, que era o Oscar, não eram bons filmes, a maioria deles eram péssimos. Esse era um dos melhores que estava em cartaz. E era um filme completamente diferente dos outros todos, aqueles filmes que costumam ter grandes bilheterias, porque era uma produção um pouco mais alternativa. E era algo muito novo. Falava-se sobre o tema de adolescente, menina, muito jovem, que engravidou. Há 10 anos atrás. Eu não lembro se você lembra desse filme, eu botei ele aqui na tela para você saber, o nome dele era Juno. Quem é que viu esse filme? Pouquinha gente. Então não preciso perguntar quem não viu. Talvez por causa do que eu vou falar, você até queira ver. É muito legal o filme, mas eu tenho medo terrível de falar para qualquer pessoa assistir um filme. Eu, em geral, quando falo para qualquer pessoa, eu vi um filme, se o filme for muito ruim, muito, e eu vi, eu faço questão de falar, vai ver, é bom demais, para eu não ser o único que caiu naquela. Eu falo para algumas pessoas. Quando eu realmente fico apaixonado pelo filme, eu menciono, olha, eu gostei muito, eu gostei, espero que você goste, fala, vai ver. Mas, em geral, não faço isso, porque eu sei que cada um tem um gosto completamente diferente do outro. Mas falar na igreja é pior ainda, porque todo filme que a gente vai ver tem coisas muito legais, mas tem coisas que não tem nada de legal. Tem cenas que são fortes demais, tem momentos que desafiam muito nosso pensamento, a nossa ideologia. A gente às vezes, fala, o pastor falou para eu ver isso? Sério? Né? Então, eu não estou recomendando que você assista, mas eu queria mostrar apenas a cena. Aliás, não é um vídeo, eu vou ler para você o que exatamente nessa cena que está aqui na foto acontece nesse filme. Para você entender, essa menina engravidou ainda adolescente, está com um barrigão ali, e a vida dela está completamente desestruturada. Os pais dela são separados, ela vive com o pai e a madrasta, e o namorado dela é, como a gente diria, uma pipa voada. O cara não quer nada com nada, não sabe de nada, é um louco. O relacionamento dela com esse cara é estranho, com os pais não é dessas coisas. E ela decide que vai ter o bebê e que ela vai dar o bebê para adoção. E um casal se aproxima dela e faz todo o trâmite lá para adotar o filho que vai nascer. E ela descobre no meio do caminho que aquele casal também está tendo problemas de relacionamento. Então todo mundo que está envolvendo a vida dela, a história dela, está com crise no relacionamento. Os pais, não deu muito certo. Ela não está dando muito certo, o outro casal que ela conhece não está dando muito certo, e ela chega a uma conclusão que aparentemente ninguém está dando certo. E nesse momento é que ela tem uma conversa que é muito legal com o pai dela. Esse pai dela é um personagem sensacional, porque ela vai ter que dar notícia para ele em algum momento que ela está grávida, no início do filme, e você meio que se coloca no lugar dela, como é que esse pai vai reagir? Você pensa que ele vai... E ele é fantástico, ele lida muito bem com a questão, ele sabe como conduzir, ele conversa, ele traz para perto. Nesse momento, nessa conversa, que já está quase no final do filme, ela faz uma pergunta. Tem essa conversa, ela faz uma pergunta. E é essa pergunta que eu quero usar para nortear o que a gente vai falar hoje. Essa pergunta que traz um dilema consigo. E é uma pergunta que, se você é um adulto, você já deve ter feito. Você já deve ter pensado nela, mesmo que só para você. Não acho que crianças e adolescentes pensam muito nessa pergunta, mas chega um determinado momento em que a gente pensa nela. E eu achei tão legal essa pergunta que ela faz, e eu pensei, aí está uma questão que precisa ser ouvida, debatida, conversada. É mais ou menos nesse momento que ela está com essa crise dentro dela, que nada funciona, nada dá certo, nenhum relacionamento. Pai, eu já vi que para você, para minha mãe não funcionou, eu e meu namorado não funcionamos, o casal que eu conheço não funciona, relacionamento é um negócio muito complicado. O pai termina esse bloco dizendo, realmente é muito, muito difícil. E a pergunta dela é essa daqui. Eu estou tentando trazer exatamente como está lá na legenda do inglês. Ela fala assim, às vezes eu me pergunto se duas pessoas conseguem viver juntas para sempre, como pessoas que se amam, como pessoas apaixonadas. Porque a gente começa um relacionamento apaixonado, mas a minha pergunta é, consegue-se permanecer assim?
E ela faz essa pergunta de uma outra maneira depois, ela fala: Pai, eu preciso saber que é possível que duas pessoas permaneçam juntas, felizes, para sempre. Juntas, felizes, para sempre. Essa é uma pergunta que, mesmo que você não tenha usado essas palavras, talvez você já tenha feito. Talvez você já tenha pensado. Porque nós vivemos um tempo, quando você chega na vida adulta, você já viu muita coisa. E você vê o índice de divórcio absurdo, é impressionante. O descomprometimento da maioria das pessoas em relação aos votos do casamento, e um monte de coisa que está envolvido nisso. Ainda que a pessoa consiga viver junto, não necessariamente ela vive feliz. É tanta coisa que talvez você faça essa pergunta. E imediatamente a resposta que nos vem, se a gente for apenas analisar friamente, talvez a gente pense: eu acho que não, eu não sei se isso é possível. Eu penso que talvez seja, pelo menos, improvável. E, queridos, a verdade é que, apesar de tudo que nós vimos, que nós vemos, que nós sentimos, ainda assim há algo lá dentro de nós que nos faz pensar: quer saber, eu acho que isso é possível, sim. E nós não acreditamos apenas que é possível, nós acreditamos que é possível na nossa vida, na nossa história. Nós achamos que isso é possível. Nós não necessariamente acreditamos que é possível agora, do jeito que a gente está, mas a gente acredita que é possível em algum nível, em algum momento, em algum plano. Eu não sei como, mas eu acho que pessoas conseguem alcançar isso. Você acha que é possível duas pessoas viverem juntas, felizes para sempre? Você diz: eu acho que é, mas eu não sei se vai acontecer. Eu não acho que é muito provável. Eu queria que acontecesse. É o que eu mais desejo. Mas eu não sei. Não sei se vai acontecer comigo ou com qualquer pessoa que eu conheço. Mesmo, não importa o que já aconteceu na sua vida, o que você experimentou, você deseja, você quer isso. Você quer que tenha essa outra pessoa especial com quem você vai viver a vida. E seguir a vida. E seguir até o final. Você tem os seus amigos, você tem membros da sua família de origem, mas todos nós, a maioria de nós sonha com isso. Alguém com quem eu vou compartilhar a minha vida, com quem a gente pode tentar ser feliz. É possível? Talvez. Não parece ser muito provável. Sim, porque as probabilidades são contra nós. As chances disso acontecer, com base no que a gente vê, com base no que a gente experimenta, vem na contramão. E eu preciso gastar aqui pelo menos 10 segundos falando sobre se apaixonar, porque basta 10 segundos, não precisa muito mais do que isso. Quais são os pré-requisitos para uma pessoa se apaixonar? Eu te respondo. Os pré-requisitos, ou os requisitos para que alguém se apaixone, é batimento cardíaco. Se o seu coração estiver batendo, você tem tudo que é necessário para se apaixonar. É ou não é verdade? Tem coisa mais fácil no mundo. Na sua adolescência você não se apaixonava 5 vezes por dia com pessoas diferentes? Não tinha gente que você via na televisão e dizia: eu estou apaixonado, eu vou me casar com ele, e nunca viu a pessoa sequer? Não precisa de nada, basta o coração estar batendo e a gente se apaixona. É a coisa mais fácil que tem. E mais, é fácil de acontecer a vida inteira, em vários níveis. Por isso que pessoas muitas vezes rompem relacionamentos e começam outros relacionamentos, sentem falta do que ela sentiu um dia, na sua paixão, e apaixonar-se não é difícil. Mas manter-se apaixonado, manter-se num relacionamento, ter um relacionamento que dura, vai exigir um pouco mais. Não vai ser suficiente apenas estar vivo. Todo mundo pode se apaixonar e se apaixona, poucos permanecem apaixonados. Eu fui dar uma olhada na internet. A gente tem hoje no Brasil centenas de sites de relacionamento. E eu no meu tempo não existia isso. Eu tive que ir à luta mesmo, procurar. Mas hoje existem centenas de instituições que falam a língua portuguesa, que se você der algum dinheiro para eles e digitar lá o seu perfil, o que você gosta, o que você não gosta, quem você é, quem você não é, botar aquela foto,
a pessoa vai encontrar uma pessoa parecida, aquele sistema vai encontrar alguém que é parecido com você em algum nível, um perfil semelhante, e vai juntar você com aquela pessoa, e quem sabe, pode até dar certo. Nunca foi tão fácil começar relacionamentos, mas talvez nunca foi tão difícil permanecer em relacionamentos. Nunca foi tão difícil, foi assim que a gente colocou, nunca foi tão fácil encontrar alguém para se relacionar, mas nunca foi tão difícil permanecer no relacionamento. Começar, se apaixonar, não exigiu muito. Mas depois que uma vez que eu tomei uma decisão de dar continuidade, agora vão outros elementos começar a aparecer na minha história, que vão começar a exigir de mim o que eu não estava esperando. E depois de algum tempo, quando eu digo depois de algum tempo, não é tão rapidinho, porque a nossa fase de namoro, quando você... Quem já namorou aqui um pouquinho? Fase de namoro é sensacional, maravilhosa, porque a gente não tem aquele compromisso, a gente deseja fazer as coisas que a gente faz de todo o coração, e a gente tem um propósito. Alguns têm segundas intenções, mas no final das contas a gente sabe que aquilo ali é importante. Nunca foi tão difícil permanecer, e existem muitas razões. Eu quero falar para você de 3 razões, por que é tão difícil hoje, por que é tão desafiador a gente continuar relacionamentos. E eu estou falando com pessoas que estão começando relacionamentos, outros que já estão há alguns anos, outros que já estão há muitos anos. Eu acho que você vai se encontrar em algum nível aqui no que a gente está falando. Hoje, nunca foi, em todos os tempos, tão difícil permanecer. Principalmente, número 1, por causa daquilo que nós vimos a nossa vida inteira. Você sabia? Eu acho que você sabe. Que são pouquíssimas pessoas hoje que cresceram em lares onde existia um ambiente extremamente propício para carinho, afeto, amor, que facilitava com que aquela pessoa compreendesse essa dinâmica. Pouquíssimas pessoas cresceram num ambiente de relacionamentos saudáveis, poucas pessoas. A maioria das pessoas que eu e você conhecemos tem uma história de alguma crise na história da sua família. Às vezes são os próprios pais, às vezes são os avós, mas em algum momento aquilo está afetando a sua vida. Existem sementes que foram plantadas, existem marcas que foram feitas, existem cicatrizes que muitas vezes a gente carrega. Se você achava que era só você, deixa eu te falar, é quase todo mundo. Pouquíssimas são as pessoas que experimentaram esse ambiente saudável familiar. Poucas. Pouca gente sequer viu isso em outras casas. No lugar onde cresceram, no lugar de morar, não existia isso nem na vizinhança. Pouca gente pôde apreciar, assistir isso acontecendo na vida de outros. Onde pai, mãe, filhos moram juntos, vivem muito bem, têm um relacionamento daquele jeito que você queria ter. Não é algo comum, é algo muito raro. E o modelo que nós temos de família desde cedo, a grande maioria de nós, ele é distorcido, ele é errado, ele não é o que Deus planejou. E as regras das relações são distorcidas. Mas ainda assim foi aquilo que a gente recebeu, foi a nossa escola. Então, o que vai acontecer? Eu vou entrar num relacionamento, eu vou começar um relacionamento e naturalmente eu vou reproduzir o que eu aprendi. Eu vou continuar a recriar o mesmo ambiente que eu estava acostumado, porque aquilo é normal para mim. Aquilo faz parte já da minha história, já está no meu sangue. E quando você e eu olhamos hoje para alguns relacionamentos, você encontra pessoas que até permanecem juntas geograficamente, mas não necessariamente elas se amam, né? Elas estão juntas. Há pessoas que, depois de um determinado momento, a gente viu isso acontecer. Eu e a Rafa analisamos isso em alguns níveis. Quando a gente morou nos Estados Unidos, a gente viu isso acontecer com várias famílias, e a gente chegou a uma conclusão, para muitos pais, lá na América, no Brasil, não sei se isso tem exatamente o mesmo peso. Depois que o último filho sai de casa, porque se casou, ou porque foi para a faculdade, aqueles pais naturalmente se separavam. Às vezes moravam na mesma casa, um dormia num quarto, o outro dormia no outro. Um meio que construía a sua suíte com uma cozinha lá em cima,
e a outra ficava embaixo, não se encontravam praticamente mais, porque estavam apenas mantendo, perdurando, sobrevivendo aquele relacionamento, enquanto achava que era conveniente. Nós temos um curso aqui na igreja que chama Casados para Sempre. Eu amo esse curso, eu fiz esse curso, eu sou um entusiasta que todo casal faz. Mas não entenda errado, quando a gente fala casados, é casados mesmo. Né? Porque alguns vão indagar e dizer, não, pode ser casado apenas unido, apenas de alguma maneira geograficamente juntos, mas não necessariamente bem, felizes. A gente crê que casados para sempre precisam ser casados e felizes para sempre. Não é imune a desafios, a problemas, a questões que fazem parte da vida, mas é uma decisão de amor, existe ali. Senão a gente pode fazer um novo curso que é o Lascados para Sempre. Porque vão viver juntos a vida inteira. E estão assim, né? Sem conseguir lidar um com o outro, apenas aguentando, suportando, sobrevivendo. Vamos ver se o tempo passa e a morte chega. Olha aí, eu posso terminar aqui o culto, né? Eu estou apenas pintando esse quadro que a maioria de nós vive uma vida inteira. E, em geral, o que a gente recebe de informação e de bagagem não são coisas positivas. A maioria de nós está completamente despreparado para um relacionamento que vai durar. Talvez eu esteja falando para um público que nem seja a maioria, mas a maioria das pessoas que puderem me ouvir, né, através das ondas da internet, seja onde for, vão entender propriamente que nós não estamos preparados pela nossa cultura, pela nossa sociedade, para vivermos um relacionamento que dura. Nós raramente vemos um relacionamento que dura. Não é interessante que toda vez aqui na igreja que eu falo, fulano e fulano estão completando 40 anos de casado, a igreja explode em palmas. Heróis. Não é? A gente celebra como eles conseguiram isso. O que deveria ser a coisa mais normal para mim e para você, se torna algo que é raro. Oh, glória. Olha aí. Um dia a gente vai bater palma de novo para isso. Pode ficar tranquilo. Mas nós, queridos, vemos tudo isso acontecer. E lá no fundo, lá no nosso interior, nós acreditamos. Eu acho que é possível para mim ter um relacionamento que funciona, que dura. Mesmo quando eu percebo, eu olho ao meu redor e vejo famílias sendo dissolvidas. Onde por causa de divórcio, separação, filhos, crianças têm que competir com a segunda família do pai ou da mãe. Onde eu li isso há pouco tempo atrás, eu fiquei surpreso, cerca de 30%, se eu não me engano, cerca de 1.800.000 crianças vão nascer ano que vem, quase 2 milhões de crianças aqui no Brasil, em um ano. E 30%, que é muita coisa, vão nascer sem um pai em casa. Vão experimentar a vida de uma maneira completamente diferente dos outros, porque não vão ter essa figura dentro da sua casa. E muitos que vão ter um pai em casa, às vezes era melhor que não tivesse. Porque aquele pai, às vezes, é a fonte do grande problema naquela casa, por causa do que se tornou a nossa sociedade. Entenda o que eu estou dizendo. Não é apenas a ausência geográfica, muitas vezes é toda a relação que acontece com base no que eu e você vemos, não é? Com mães solteiras, filhos não vão ter contatos significativos com os seus pais. Nós estamos sendo apresentados a uma nova maneira de classificar o que é normal. E eu não vou falar hoje, eu não sei se eu vou falar em algum momento sobre o que temos chamado de ideologia, de gênero. Eu não acho que merece tanta atenção como a gente está dando, mas eu entendo que existe aí uma ameaça. A lei, eu falo isso sem medo, é tão ridícula, que é impressionante que consiga fazer todo esse volume. Mas, tudo bem, ali existe uma voz, ali existe mais uma voz, e mais uma intenção, e se você já leu, você vai identificar, é maligna, é diabólica, a intenção é quebrar, destruir a família toda.
Só isso. É tanta coisa contra a qual a gente tem que lutar que nos faz repensar aquela pergunta que a menina fez: será que realmente isso é possível? Porque o que estão chamando de normal hoje, pode ser até que um dia a gente encare como normal, mas não nos prepara de maneira nenhuma para o nosso futuro. Não apenas o que você viu, mas aquilo que você sentiu à medida que você cresceu, faz com que muitas vezes seja difícil acreditar que um relacionamento duradouro seja possível. Um monte de gente inteligente se juntou aí algum tempo atrás e fez uma lista do que é necessário, de como o ambiente na casa, no lar, o que é necessário ali para que a criança desenvolva, à medida que ela cresce, os atributos que vão dar a ela essa condição de começar e continuar um relacionamento que vai durar. O que ela precisa? O que uma criança precisa dentro de casa? Moleza, é pouca coisa. Respeito, um lar que precisa ter, e não pouco, o tempo todo, com frequência. Respeito, incentivo, que é encorajamento, conforto, segurança, apoio, aceitação, aprovação, apreciação, que é valorizar a pessoa, atenção e carinho. E a gente chega, não é muito o retrato da maioria dos lares que eu e você conhecemos. Eu não sei se você realmente se desenvolveu e cresceu no lar onde tudo isso acontecia o tempo todo. A maioria de nós vai dizer, não. Alguma dessas coisas às vezes aconteciam, mas a maioria das vezes não. Isso não é a minha realidade. Um lar onde tem frequentemente respeito, incentivo, conforto, segurança, apoio, aceitação, aprovação, apreciação, atenção e carinho, não. Mas é isso que a gente precisa tanto. Todos nós temos um anseio disso. É o que nós procuramos nos nossos relacionamentos, desde o dia que a gente nasce, dentro da nossa casa, até depois quando a gente sai de casa e continua procurando exatamente a mesma coisa. É aqui que a gente coloca a nossa expectativa. Eu preciso disso, eu preciso ser respeitado, incentivado, confortado, seguro, apoiado, aceito, aprovado, apreciado, que me deem atenção, que me deem valorização, que me deem carinho e afeto. E quando a gente entra no relacionamento, a gente frequentemente entra com um déficit. A gente entra com um saldo negativo. E a gente entra pensando, agora eu vou ter finalmente aquilo que eu tanto precisava. E a gente começa, a namorar e pensa, será que ele vai me dar? Será que ela vai me dar respeito, incentivo, conforto, segurança, apoio, aceitação, aprovação, apreciação, atenção e carinho? Ou ele é só bonitinho? Será que ela vai me dar respeito, incentivo, conforto, segurança, apoio, aceitação, aprovação, apreciação, atenção e carinho? Ou ela é só bonitinha? Porque o que começa muitas vezes como um abraço no pescoço, depois se torna uma chave de braço, um mata-leão. Você vai me dar respeito, incentivo, conforto, segurança. Porque eu entrei nesse negócio com um saldo negativo. E eu preciso que alguém realmente me complete. A gente usa essa expressão de uma maneira tão romântica. Eu queria submeter a você que ela pode ser tão egoísta. E a minha esposa costuma usar essa frase melhor do que eu. Ela fala, se você não entrar num relacionamento já completo, você vai ter problemas. Nós não entramos em relacionamento para sermos completados. Em Cristo a gente tem que estar completo. A gente tem que ajudar um ao outro a compreender essa visão. Apoiar um ao outro nessa direção. Mas se isso aqui é verdade, se realmente nós precisávamos de ter um lar onde a gente cresceu com tudo isso enchendo a nossa vida, se não aconteceu, e não acontece na maioria dos casos, mais uma vez a situação fica complicada para a gente acreditar que um relacionamento duradouro vai acontecer na sua vida e na minha vida. Porque eu queria isso, ela também queria isso, a gente entra os dois querendo a mesma coisa e nenhum dos dois tem nada para oferecer. Tudo que um quer, o outro quer e nenhum dos dois está pronto a dar. E quanto menos você recebeu disso na sua infância, enquanto você crescia, maior é o seu desejo de receber na sua vida adulta. Maior é a força que isso tem dentro de você. E o problema, queridos, é claro, é que você não pode dar aquilo que você não tem. Mas você vai fazer de tudo para tomar do outro aquilo que você precisa. A sede é muito grande. Você tentará pegar o que você precisa ainda que a outra pessoa nem tenha para te dar.
Eu falei há pouco tempo atrás, num dos casamentos que a gente estava realizando, eu falo isso com alguma frequência, eu disse para os noivos, olha, vocês entraram aqui, subiram até aqui, e vocês chegaram até aqui com sonhos, com desejos, com anseios. Mas no momento em que vocês descerem aqui e seguirem por esse corredor, a coisa muda. E agora o que era sonho, desejo e anseio se torna expectativa. Porque todo marido tem que ser assim, toda esposa tem que ser assim. É isso que eu espero dele, é isso que eu espero dela. O que é isso? É isso aqui finalmente vindo à tona. Os meus desejos e anseios estão aqui. Eu quero isso para mim e agora finalmente eu vou ter. E nem sempre, aliás, frequentemente não tem. E por fim, a última coisa é que a nossa cultura, o tempo que nós vivemos hoje, se tornou uma cultura muito pouco resistente à dor, quando se trata de relacionamento. A nossa casca ficou muito fininha, qualquer coisa dói fácil. Se eu sentir um pouquinho de dor, eu já quero desistir, eu não quero continuar, não quero permanecer. Se eu for atacado num pequeno nível, eu já vi isso acontecer com muitos casais sofrendo, eu já vi casais sofrendo coisas que eram tão terríveis, tão horrorosas, e eu pensava, gente, para esses aí eu não sei não, acho que nem tem jeito. E teve, Deus é tão grande, tão maravilhoso. Aí vem outro casal depois e teve um probleminha que você tem que tomar um cuidado para dizer assim, isso é uma bobagem, porque o casal para eles não é uma bobagem. Mas diante do outro, é tão pequeno. E você pensa, meu Deus, mas por causa de algo tão pequenininho, eles estão querendo desistir. Quem sou eu para julgar? Mas a verdade é que a nossa sociedade hoje, de uma forma geral, está assim. Tudo dói muito rápido, muito fácil. E eu não quero sofrer mais um dia. Eu acabo hoje, eu termino hoje. Nossa resistência à dor. Alguns anos atrás não era assim. Quando o pastor ou o padre dizia assim, você aceita? Ele dizia, eu aceito. Ele aceitou mesmo. Vai ficar aceitando todo dia. E vai aceitar até aguentar. Quando ele falava até que a morte nos separe, por alguma razão isso tinha um peso muito maior do que tem hoje. A culpa não é sua, como também não é minha. Simplesmente a gente foi apontando nessa direção. Nunca a sociedade foi tão egocêntrica, tão egoísta, tão ensimesmada. A gente olha para si o tempo todo. Isso foi sendo programado, isso foi sendo construído. Nunca foi desse jeito como está sendo agora. Isso também vem contra essa possibilidade de um relacionamento que permanece, que dura. E sabe o que acontece quando alguma coisa acontece no relacionamento, no namoro, no casamento, seja o que for, e dói? A primeira conclusão que a gente chega, rapidamente, é que a gente está com a pessoa errada. Que a culpa é sua porque você escolheu o mal. Em algum momento tem que entrar na nossa cabeça que, sim, você escolheu errado e ela possivelmente também. Todo mundo escolhe errado. Ninguém consegue escolher certo, porque não tem essa escolha certa, como a gente acha que ela deveria ser. Se você olhar para como Deus escolhe as pessoas, você nunca vai achar que Ele escolheu certo. Deus nunca escolhe com base no que Ele está vendo ou sentindo naquele momento. Deus escolhe com base no que Ele pode fazer através daquela pessoa. Então não se engane, se você em algum momento pensou no seu casamento, assim como eu e a Rafa podemos dizer isso para você, tem momentos em que a gente já teve esse pensamento, será que você era a pessoa certa para mim? Que isso, pastor, você, eu também. E ela também. Não, ela não deve ter muita dúvida. Eu nunca perco a oportunidade. Não se engane, todo mundo, muita gente, todo casal talvez já tenha, mesmo que não tenha verbalizado, já passou pela cabeça, será que era isso? Deixa eu dizer para você, fosse quem fosse, não seria perfeito, não seria 100% certo, essa questão nunca deixaria de assombrá-lo. Faz parte da nossa vida, relacionamento não é nunca simples, não é nunca fácil. Mas eu queria submeter a você que, se você acredita, em algum nível que você está com a pessoa errada, porque você escolheu mal, o que muitas pessoas vão fazer é que agora que eu escolhi mal, é simples, eu escolho outra pessoa. Eu paro de escolher isso, escolho uma nova opção, uma nova
a alternativa e agora vai dar certo. E vai dar exatamente do mesmo jeito ou pior do que estava antes, porque o denominador comum continua lá, você. Você continua envolvido naquele relacionamento. A chave para se manter apaixonado não é encontrar a pessoa certa. E antes que você mande um e-mail para mim perguntando o que é isso, a chave para permanecer, para ter um relacionamento que dura, não é encontrar a pessoa certa. E eu repito, porque você não vai encontrar. Se você idealizou o que é certo. Eu já falei isso para a Rafa várias vezes, que a gente não é tão, né, inteligente, sabe tudo, a gente não sabe. Mas na minha pequena percepção, na época que a gente começou a namorar, eu não conseguia encontrar ninguém que fosse tão certo para mim. Né? E isso é fantástico. Mas isso não significa que tudo vai dar certo, que tudo vai funcionar certo. À medida que a gente caminhar, vai ter alguns outros ingredientes na história que vai fazer você pensar. Então, será que eu escolhi a pessoa certa? E aqui está a chave para ter um relacionamento que permanece, que dura. E tem um monte de gente aqui que está casada há muito tempo que pode confirmar isso. Não é encontrar a pessoa certa. Eu lembro de 3 homens, 3 pastores já bem idosos, discutindo esse assunto, e os caras são muito inteligentes. Eu gostei demais da frase de um deles, que é um dos meus prediletos. Ele falou assim: ninguém casa com a pessoa certa. É confirmando isso. Porque pessoas nunca estão certas 100%. E quando a gente entende isso, há uma libertação que acontece na gente. A chave não é essa, escolher a pessoa certa, é apenas uma parte. Se você conseguir escolher bem, vai fazer diferença. Não escolha qualquer um. Algum tempo atrás eu estava falando sobre o caminho que você decide trilhar. Ele é poderoso demais. Eu quero chegar lá, então eu vou fazer esse caminho. Lembra que eu usei a expressão aqui? Você quer ir para a praia? Eu quero ir para a praia do Recreio, da Barra. Então, o que eu vou fazer? Rio Petrópolis. Vou pegar o Washington Luiz. Não vai funcionar. Por mais que você queira, por mais que você tenha a sua boa intenção, por mais que você compartilhe com todo mundo, você carregou o carro com barraca, cadeira, bola, tudinho, botou as crianças, a sogra, todo mundo no carro, cachorro não, porque não pode levar, botou todo mundo lá e pegou a serra. Não interessa. Tudo que você fez não vai levar você até a praia. Pastor, isso é tão óbvio. Mas nas nossas principais decisões a gente faz exatamente isso. Eu quero ir até ali, eu quero chegar até ali. Esse é o meu ideal, é isso que eu quero. Então, eu vou por outro caminho. Eu escolho caminhos que não me fazem chegar até lá. Um deles é esse. Eu quero ter um relacionamento duradouro. Eu quero ter um relacionamento familiar abençoado. Eu quero uma família que dá certo. Eu quero um cara na minha vida, uma mulher na minha vida, onde a gente vai dar certo. Alguém que é ungido por Deus. Então, eu vou namorar o primeiro que aparece. Não, esse caminho não vai te levar aonde você tem que chegar. Escolher a pessoa certa é muito importante, mas é apenas uma parte. Existe uma parte que é mais importante, que é principal, e cabe a você. A parte mais importante é aprender a ser e a se tornar a pessoa certa. Não apenas escolher certo. Pastor, sabe o que acontece? Eu preciso escolher certo porque eu não tenho mais que fazer isso, eu já sou a pessoa certa. Eu já cheguei onde eu tinha que chegar. Para essa parte aqui, de se tornar a pessoa certa, nós não recebemos praticamente nenhuma ajuda do nosso mundo, da nossa cultura. Pelo contrário, tudo joga contra. E a pergunta dela volta à tona: será que é possível que 2 pessoas permaneçam felizes, juntas, para sempre, apaixonadas? A resposta é sim, mas está mais difícil do que nunca. Nunca foi tão complicado. Então, basicamente, nós estamos condenados. Agora está bom para terminar o culto aqui, nesse momento. Porque você tem as suas carências, ela também tem, ele também tem. E vocês se juntam para que as suas carências sejam supridas. O que é egoísmo e a gente nem percebe. E ninguém provavelmente vai receber nada. Porque tudo que eu preciso é que alguém me dê alguma coisa. E é nesse mar de confusão, de
desarmonia que Jesus, no meio desse mar aí, onde a gente está quase se afogando, ele joga uma boia para a gente. Ele joga um salva-vidas para a gente. Ele traz uma palavra extremamente simples, mas é uma mudança total de paradigma. É uma ideia que irrealista e parece tão impraticável que a gente é tentado a ignorar. Quando Jesus fala isso para a gente fala, ok, mas a gente não presta muita atenção, porque não é impraticável, não vou conseguir. Não vai dar certo. A Bíblia diz que Jesus, num determinado momento, há 2000 anos atrás, ele para tudo com seus discípulos e ele fala, eu tenho algo novo para falar para vocês. E aparentemente o que ele vai falar não parece ser tão novo assim. É extremamente simples, mas tão poderoso. Muito raro. Você dificilmente vê, mas ao mesmo tempo tão disponível, tão acessível a todo e qualquer pessoa. Toda e qualquer pessoa. É em João no capítulo 13, no versículo 34, Jesus fala com seus discípulos e fala, um novo mandamento eu lhes dou. E que Jesus vai falar aqui, essa expressão novo, não era tão novo assim na mente das pessoas do Antigo Testamento. Talvez essa expressão também possa significar, se você for procurar, algo que estava ali o tempo todo, mas que agora está sendo trazido à tona. Ou então algo memorável, algo incrível. Eu vou mostrar para vocês um mandamento agora que é sensacional. Mais ou menos isso. Jesus está trazendo para eles. E eu sei que você estava até esse momento pensando, pastor André, fala alguma coisa, porque eu trouxe ela hoje. Finalmente ele veio comigo hoje. Vamos lá, fala, porque eu sei que é hoje, as coisas vão começar a mudar, vai começar a melhorar. Aí começou a ler isso aqui, você falou, não acredito, eu já vi isso antes. Um novo mandamento eles dão, o que ele vai falar depois? Amem-se uns aos outros, não acredito. Pastor, você não podia ter estudado um pouco mais para preparar essa palavra? É só isso mesmo. Amem-se uns aos outros. Você acha que a gente não sabia disso? Mas quando Jesus fala isso, ele está realmente mudando um pouco as coisas. Jesus não está falando de amor enquanto substantivo, ele está falando de amor enquanto verbo. Esse amor é o amor ágape e é um amor imperativo. Jesus não está falando para você sentir nada, ele está falando para você fazer alguma coisa. Jesus talvez não fosse alguém que você ia querer como aconselhador, como conselheiro de casamento. Que você chegar lá, como muitos casais chegam, e fala, ela fez isso, ela fez aquilo outro, ela age assim, ela esquece disso, mas ele também nunca faz isso, nunca faz aquele outro. Aí quando terminasse, Jesus ia falar assim, terminou? Tá. Aí ele ia aconselhar vocês estão amando? Não, Jesus, a gente já amou antes. Não. Vocês estão casados. Quero saber se você está amando ela. Não, eu já amei antes. Não tem isso. O que você está falando é de sentimento. Eu quero saber se você está amando, se você está praticando. Transforma esse substantivo em verbo. Faz alguma coisa. Você está fazendo? Não tem mais nada para fazer, porque eu não sinto mais nada. Não, é porque você está aprisionado no sentimento. Você está amando ele? Não amo do mesmo jeito que antes. Não, porque você continua entendendo amor como sentimento. Essa é a questão. É um conceito estranho para nós. Jesus não está mandando que você sinta alguma coisa. Ele está mandando, esse é um novo mandamento. Ele está mandando que você faça alguma coisa. E aqui vai os meus parênteses, mesmo que você não sinta nada. Porque nós achamos que primeiro precisamos sentir. Deixa eu dizer para você, quando você faz, e é incrível, o sentimento vem, e muitas vezes vem como nunca veio antes. Mas a gente quer andar na contramão. Com Deus isso é tão frequente. Você sabia que há pessoas que não estão aqui hoje, que eu e você conhecemos, que às vezes vão chegar para você e vai dizer assim, me prova que Deus existe e eu vou lá na sua igreja. Me prova que Deus existe e eu reconheço Jesus. Me prova que Deus existe e eu me entrego a Ele. E você às vezes fica se sentindo até num beco sem saída. O que eu faço? Eu não tenho como provar? Se você passar a bola para Deus e falar, Senhor, é contigo, prova aí que o Senhor existe. Sabe o que Deus vai falar? Para você no íntimo, talvez em outro momento ele vai falar, filho, não é assim que eu faço.
Não é Ele que é Deus, eu é que sou Deus. Não é Ele que decide como as coisas vão acontecer. Então, eu não mostro quem eu sou para Ele começar a acreditar em mim. Ele começa crendo em mim e aí eu me mostro quem eu sou a Ele. E aí eu começo a revelar quem eu sou a Ele. E a gente se torna cristão, a gente anda com Jesus, a gente entende esse princípio, mas nos nossos relacionamentos a gente ainda mantém essa absorção desse sentimento errado. Eu só vou fazer alguma coisa depois que eu senti. Quando eu senti, eu faço. Quando eu senti, eu perdoo. Quando eu senti, eu amo. Quando eu senti, eu retorno, eu devolvo, eu reajo. E é nisso que a gente está mergulhado. Todo e qualquer problema de casamento, no final das contas, se você investigar, rastrear, limpar, tudo vai sobrar isso. Há pessoas egoístas dizendo: eu quero que algo seja feito que não está acontecendo, e eu não sou capaz de simplesmente fazer algo sem sentir primeiro. Então você tem que fazer alguma coisa, você tem que agir, você tem que me amar propriamente, senão você não vai ter nada de mim. O convite de Jesus é diferente, ele convida você a transformar amor em amar. Não é mais só, e não pode ser só um substantivo, precisa ser um verbo, precisa ser uma ação. Precisa ser algo que você faz. Eu fiquei tentando descobrir uma maneira de criar uma frase para você guardar, que não basta apenas sentir amor, é preciso fazer amor, mas eu achei que na igreja não ia casar muito bem isso, e a gente ia acabar levando isso para casa. Mas você entende que amor é algo que você faz, e é algo que você faz, ou seja, você pratica. Muitas vezes, a maneira como você mais vai amar, não necessariamente vai ter um sentimento envolvido, mas nós estamos mergulhados em sentimento. Porque quando você começou a namorar, você começou porque você sentiu alguma coisa. E a gente acha que aquilo ali é que vai manter e vai permanecer. Mas quando você sentiu alguma coisa lá no início do seu namoro, isso te levou a fazer algumas coisas. Que depois que você se casou, depois de algum tempo, talvez você tenha desistido de fazer. Ou parar para pensar que não precisava mais. E não entendia, não percebia que fazer alguma coisa seria a manutenção daquele sentimento. E eu creio que quando a gente volta a fazer, o sentimento não apenas volta, pode voltar até mais forte. Muitos não acreditam, mas talvez você vai ver isso acontecendo. O que nós aprendemos hoje em dia sobre amor o tempo todo vai na contramão. O que a cultura que eu e você estamos envolvidos, imersos, nos ensina é que amor é sentimento e pronto. Tem uma música que eu botei aqui para definir o amor. O amor é o calor que aquece a alma. O amor tem sabor para quem bebe a sua água. Jota Quest, né? Você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fada, minha fantasia. Preste atenção nessa próxima fase, a próxima frase. A paz que eu preciso para sobreviver. Eu sou o seu apaixonado de alma transparente. Não mesmo. Um louco alucinado, aqui sim. Meio inconsequente. Um caso complicado de se entender. É o amor. E eu poderia falar para você de mais umas outras 30 músicas que tentam definir a mim e a você o que é amor. Tem uma música da Rita Lee que fala de amor e sexo. Seria um bom título para essa série também, atrair muito mais gente. E ela faz uma analogia muito inteligente, ao mesmo tempo muito estranha a respeito de... É uma poesia sobre o que é amor, o que é sexo e como se combina. A minha maior crítica em relação a essa canção é que ela separa uma coisa da outra. E nós entendemos que é possível ter uma coisa sem a outra, sim. Mas a Bíblia nos aponta para uma direção onde um casal experimenta amor não como um sentimento. E esse sentimento não é o combustível de qualquer outra prática. É a prática que é o combustível do sentimento. É a nossa ação. E nas próximas semanas a gente vai mergulhar um pouco mais fundo nisso. Porque eu vou mostrar para você como é possível fazer alguma coisa.
e daqui a pouco talvez sentir alguma coisa. O que aconteceu comigo e com você nessa cultura que a gente está envolvido é que nós aprendemos a reduzir amor àquele sentimento que domina o início do nosso relacionamento. O que a gente sentiu lá no início do nosso relacionamento, nós chamamos de amor. Qualquer coisa diferente daquilo é outra coisa. E a gente usa expressões do tipo, o amor acabou, o amor esfriou, o amor não é mais o mesmo, eu não sei se eu tenho mais amor, eu acho que eu não amo mais. Por quê? Porque eu não sinto o que eu já senti antes. Queridos, sentir é bom, é maravilhoso. Mas depois que você sentiu o amor, agora você precisa praticar, você tem que fazer alguma coisa, caso contrário o sentimento não permanece. É quando você transforma amor em amar, só aí então amor realmente está acontecendo, só aí ele está realmente vivo e muito bem. E quando você pensa em praticar alguma coisa, fazer alguma coisa independente do sentimento, talvez venha na sua cabeça, André, mas isso não é fácil, é muito difícil, é muito complicado. Mas um casamento ruim é muito pior. Quando você se propõe a fazer o que Deus mandou você fazer, Ele garante você. E Jesus fala com todas as letras o que Ele falaria aqui outra vez. Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Você quer saber como é que você permanece firme no relacionamento? Ele vai falar, amem uns aos outros, ame. Só que é um padrão novo, isso aqui é novo, isso não tinha antes. Jesus fala, você não vai amar, não quero que você ame da maneira como você viu amor até hoje. Como você observou na sua casa, nos seus pais ou na vida de outras pessoas. Eu não quero que você tome como referência, como modelo, qualquer outra pessoa. Mas eu quero que você ame como eu amei vocês. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. O que é uma ruptura completa com o nosso passado, para a grande maioria de nós. Para a grande maioria de nós. Não é para amar como você foi amado pelos outros, não. Não é para você amar como você viu o amor sendo demonstrado por alguém. Então amor é isso? Então, ok. Então a gente reproduz naturalmente. Não, Jesus está falando, não é mais assim. Não é uma reação da maneira como você foi tratado pelas outras pessoas. Então é a sua capacidade de amar só vai até ali. Ele fala, não, eu sou o modelo. Como eu amei você. Isso é tão importante. Eu não poderia subir aqui e dizer isso de mim mesmo. Eu não poderia dizer para você, falar, queridos, olha para mim, olha para o meu casamento, olha para meus filhos, olha para a minha capacidade de amar, eu posso ser um bom modelo. Não, eu só posso apontar para aquele que realmente é. Ele é o modelo para mim e para você. E ele estabeleceu um novo mandamento, você deve amar, não sentir, amar como eu amei você. Algumas dezenas de anos depois, Paulo vai escrever isso. Escrevendo para as igrejas dos Efésios, ele faz uma reiteração dessa mesma coisa que Jesus está dizendo. Como é que isso se aplica? Paulo pegou, Jesus falou isso para a gente amar uns aos outros, isso é importante, isso é sério, isso é determinante. Como é que isso se aplica dentro de casa? Como é que isso se aplica na casa, na família? E Paulo escreve para os maridos, para as esposas, para os filhos, e a gente vai falar disso talvez semana que vem. E ele fala assim, a mesmíssima coisa, ele fala sobre amor, como você deve amar. Ele coloca Jesus no meio da história também. Porque Jesus está falando para você amar como Ele ama. A referência é Ele. Paulo vai dizer também para você amar, só que Paulo usa uma palavra que a gente não queria que tivesse na Bíblia, porque parece palavrão para a gente. Paulo usa uma expressão que é tão ofensiva, que a igreja cristã até hoje sofre. O mundo olha para a gente de maneira diferente por causa dessa palavra. Por que Paulo foi botar esse palavrão na Bíblia? Na Bíblia não era para ter isso. Mas ele começa com essa palavra a falar da mesma coisa, ele fala, sujeitem-se. Talvez na sua Bíblia esteja, sejam submissos uns aos outros por temor a Cristo. Vamos falar de Jesus de novo. Não é para você ser submisso a outra pessoa porque ela merece. Não é para você se submeter a ele ou a ela porque fez por onde, porque fez por merecer, porque agora está legal, porque ficou melhor. Não, você faz isso em reverência a mim, Jesus vai dizer. Sujeitar-se ou submeter significa colocar-se sob a autoridade de outro, subordinar-se.
Outra maneira de dizer, e aqui entenda, daqui a pouco Paulo vai começar a falar, e eu não vou falar hoje, especificamente para esposas, especificamente para maridos, especificamente para filhos, como que isso se aplica na dinâmica familiar para cada um de vocês, para cada um de nós. Mas agora ele está falando para todo mundo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Você é marido? É para você. É esposa? É para você. Você é filho? É para você. Você é pai? Isso é para você. Sujeitem-se uns aos outros. Uma outra maneira de colocar isso, por reverência a Cristo, é faça do outro a sua prioridade. Quando eu obedeço esse mandamento, e eu tenho relacionamento com você, eu digo para você, no nosso relacionamento, você é prioridade. E se você está engajado comigo no mesmo propósito, você vai dizer para mim, André, só que no nosso relacionamento, para mim, você é prioridade. E a isso a gente chama de submissão mútua. É o que Jesus está pedindo de nós, é o que Paulo está reiterando. Sujeite-se uns aos outros. Ele não está falando para você fazer isso sozinho, está falando para você fazer com alguém. Ninguém pode te subjugar, ninguém pode te humilhar. Você se humilha, você se submete. Ninguém consegue fazer isso por você, só você consegue fazer para você. E se a gente for engajar nesse relacionamento, a gente vai ter uma real competição muito boa acontecendo. Quem se submete mais? Você primeiro. Não, você primeiro. Não, você primeiro. Não, eu faço questão. Por favor, você primeiro. E pode ser que a gente nunca entre. O que faz você pensar, para que isso? Que bobagem. Mas existe algo tão poderoso. Eu acho que você talvez dificilmente tenha visto um relacionamento assim. Se você já viu, eu acho que você viu algo muito poderoso. E você talvez tenha visto algo que você quer. Eu não estou falando de bobeira, né? Você primeiro, não, você primeiro, não. Eu estou falando de uma disposição real de fazer o que Jesus fez por mim. Quando eu digo, você é a prioridade do nosso relacionamento. Você é quem eu quero colocar lá em cima. Porque eu mereço? Não, por reverência a Cristo. Tenha o seu Salvador como referência, como modelo. Ame como Jesus amou você, porque foi exatamente isso que ele fez. Submissão mútua é algo extremamente poderoso. Você não vê muito, mas quando você encontra alguém assim, você vai querer para você também. E eu estou dizendo para você que é muito raro, e é mesmo, mas não é impossível. E eu creio que se você deixar a palavra de Deus hoje para você, pode começar a produzir isso. E logo em seguida, Paulo vai direto para esse relacionamento, homem e mulher, ele explica como é que isso se desenrola no casamento. E é muito diferente de como nós aprendemos a amar. Nós aprendemos a amar com essas canções e muitas outras. Nós aprendemos a amar com os filmes, com as novelas, com qualquer mídia que tenha chegado até a nossa frente, com o que a gente viu nos nossos pais. Nós entendemos que é amor. E às vezes a gente recebe informação tão distorcida do que é amor, que quando alguém vê você amando, fala, o que está acontecendo? Você acha que isso é amor? Mas foi assim que eu aprendi. Foi assim que me ensinaram, para mim era isso. E muitas vezes a gente fica procurando por referência. Jesus falou, eu sou referência, eu sou modelo. Você deve amar como eu amei. E se entregar, pastor André? É. E fazer do outro a prioridade? Isso. E colocar o outro em primeiro lugar? É. Você não acha isso meio arriscado, não, André? Se eu fizer isso, vão acabar me usando de capacho. Se eu fizer isso, vão acabar se aproveitando de mim. É verdade, é bem possível. Pode acontecer mesmo. Eu não vou dizer que não, mas eu prometo a você, ainda assim, continua sendo a sua melhor opção se você deseja um relacionamento que dura. E mais, você está descontando completamente que você não está fazendo isso porque eu estou falando, mas porque Deus está falando. Você não acha que Ele garante você? Você não acha que Ele é suficiente para dizer para você o que você deve e não deve fazer? Qual a outra alternativa? É ter um namoro, ter um noivado, ter um casamento onde você fica sugando do outro tudo que você puder, tudo que você conseguir, enquanto ele também faz ou ela faz a mesma coisa com você. Isso não funciona. Isso não dura. Vocês vão até ficar juntos durante um tempo. Pode ficar junto a vida inteira, mas o fogo do relacionamento vai se dissipar, vai acabar. Mais rápido do que você imagina. E você não vai nem saber o que fazer. Muitos sabem o que fazer, porque na nossa cultura as pessoas não querem ficar infelizes muito tempo.
Então, simplesmente abandonam tudo, não conseguem mais permanecer fiéis naquele relacionamento e saem. Procura outra pessoa. E eu creio, de todo o meu coração, que isso é lindo e maravilhoso quando duas pessoas, quando ambas as pessoas, ambas as partes, abraçam esse princípio. O que faz você pensar, então pastor, então fica complicado para mim. Porque eu estou pronto para abraçar esse princípio, mas eu não acho que ele esteja, eu não acho que ela esteja. Então eu repito para você, sim, é lindo e maravilhoso e perfeito quando dois abraçam esse princípio. Mas deixa eu dizer para você, ainda que não aconteça imediatamente, pode ser que não seja simultaneamente, eu e você já vimos como Deus é grande, e como Ele é fiel, e como Ele é poderoso para fazer aquilo que você crê nele para fazer. Hoje a gente cantou uma canção que diz, o milagre que você espera vai acontecer, depende do quanto que você confia nele, porque para Ele não tem nada que é impossível. E pode subir o tecladista, eu quero terminar dando um recado para os solteiros. Solteiros, não se case com alguém que não entende isso. Eu, pelo menos umas 4 ou 5 vezes, em gabinete pastoral, em conversa de aconselhamento para noivos, pelo menos esse número, se eu não me engano, eu cheguei para os noivos e falei para eles, não se casem. Que é a melhor coisa que os noivos querem ouvir, né? De um pastor. A gente está aqui para conversar sobre o eu falo para ele, não se casem. Tem noivo que tem medo de vir conversar comigo. Eu disse, eu não estou dizendo para vocês não se casarem nunca, eu acho que você não deve se casar agora. Queridos, porque, e por favor, não me entenda mal, eu tenho toda a paciência do mundo que eu puder ter para tratar dos problemas que aparecem, até porque eu não sou a solução, mas a gente pode apontar para uma solução. Eu amo a cuidar de casais que estão sofrendo em algum nível, se a gente percebe que eles estão dispostos a crescer, é uma ótima terra para semear. Eu já vi tanto resultado, eu fico tão feliz, poucas coisas me deixam mais feliz. Que casamentos que foram restaurados, famílias que foram reestruturadas. Só que antes de ter problemas, você pode tomar algumas decisões para evitá-los. Então deixa eu repetir, solteiros. Não se case com alguém que não entende isso. Você está indo contra você mesmo. Você está jogando contra si mesmo. E é tão importante. Pastor, mas você já viu o carro que ele dirige? Pastor, mas uma mulher dessa eu não vou conseguir em lugar nenhum. Vai lá para você ver. Lascados para sempre. Uma das coisas que mais me alegra no ministério pastoral, eu acho que qualquer pastor, a maioria vai concordar comigo, uma das melhores coisas que pode acontecer na nossa vida como pastor, é observar o que Deus faz na vida das pessoas, quando um homem vem de um lar, da sua família, dos seus pais, dos seus irmãos, com tanto problema, com tanta crise, onde não existia aquele ambiente que a gente falou aqui dele, onde não havia qualquer tipo de estrutura. Uma menina, uma jovem, que também vem de um lar completamente complicado e cheio de questões, com marcas na sua vida, tendo sofrido todo tipo de mal. E eles se entregam a Jesus. E eles têm um encontro real com Jesus. Eles fazem de Jesus o seu Senhor. Eles decidem, Jesus, eu quero muito mais a sua vontade do que a minha agora. O que me interessa é o que o Senhor quer para mim. Eles se encontram, eles se casam. E eles tomam essa decisão. Eles tomam a decisão de que amor não vai ser só um sentimento. Que eu vou deixar que a palavra de Deus decida o que vai ser amor. E a partir de Jesus, eles decidem ouvir o que Deus tem a dizer sobre relacionamento, porque relacionamento se aprende. E o casal, e eu já vi tanto isso, eu fico tão feliz, experimenta uma profunda transformação na sua mente do que significa dar e receber amor. Eu adoro quando alguém é curado, eu amo quando o dinheiro aparece, finalmente, mas nada me deixa mais feliz do que ver casais que entenderam isso. Por causa de Jesus, famílias foram restauradas.
É possível que duas pessoas permaneçam juntas, felizes para sempre? Sim. Mas a chave para ficar e permanecer no relacionamento apaixonado não é encontrar a pessoa certa, é encontrar alguém que não tem medo de colocar você em primeiro lugar, enquanto você também supera o teu medo de colocá-la em primeiro lugar. Chama-se submissão mútua. É transformar amor em amar, é tirar o substantivo do sentimento e entrar com o verbo da atitude. E é possível se você for além do se apaixonar e resolverem amar ativamente uns aos outros. E isso se torna ainda mais provável se você entender a parte que Jesus falou. Ele diz assim: assim como eu vos amei. É um mandamento.